o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
Senhor está a fazer em nós e através de nós, em nós e através de nós. A paz do Senhor, boa noite, povo lindo de Deus, povo abençoado. Nós estamos aqui hoje para mais uma sala 3D. E hoje nós temos 3 convidadas especiais, mulheres de Deus abençoadas, que estarão aqui conosco para falar das grandezas, do amor de Deus e dos milagres do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, e como Deus age em nossas vidas, e como Deus faz, de uma forma especial, o amor dele por nós. Quero cumprimentar Olímpia, cumprimento o pessoal, querida. Sim, a Elisângela. Paz do Senhor, irmãos, muito contente. Obrigada pelo convite também, apóstolo. Amém. E a Regiane Leles. A paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco. E obrigado pelo convite, pastora. Amém. Eu que estou feliz de vocês 3 estarem aqui, porque eu sei que vocês têm algo muito importante para falar e nós queremos compartilhar isso com vocês nesta noite. Então, nós vamos orar agora e agradecer a Deus por estarmos aqui. Você está aí, feche teus olhos e vamos orar conosco. Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Sabemos que Teu Espírito Santo é que move tudo em nós. Nós somos do Senhor, Deus. Os Teus anjos já estão acampados ao nosso redor e tudo aquilo que fizermos, seja para a honra e glória do Teu nome. E tudo aquilo que falarmos, seja para glorificar o Senhor o tempo todo. Nós te exaltamos, declaramos que o Senhor reina, que o Senhor é Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada pessoa que está nos vendo, ouvindo. Cada pessoa seja abençoada agora em nome de Jesus e que você receba do Senhor uma porção hoje de fé. Um milagre do Senhor. Nós vamos profetizar na tua vida um milagre do Senhor. Então creia, fique conosco e ouça, e Deus vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, deixa eu dizer para vocês, por que nós estamos aqui, nós 4? Nós temos um grupo do WhatsApp, um grupo só de pastoras. E Deus nos moveu a cada pastora contar um testemunho sobrenatural daquilo que Deus fez. Isso trouxe um impacto tão grande nas nossas vidas, porque foi aumentando a nossa fé. Nós fomos sentindo aquele Deus poderoso, aquele Deus que realiza, aquele Deus que faz milagres. E nós começamos a ficar impactados de ver tanto que Deus já fez pelas pastoras. Em seguida, Deus nos moveu a fazer com a rede de mulheres também. Nós temos mais de 100 mulheres só num grupo de WhatsApp. Nós temos mais de 70 pastoras em outro. Então, nós começamos também a contar os testemunhos pela rede de mulheres. E nós temos sentido um tremendo de um mover de Deus, sabendo que Deus é real. Ele faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E nós, então, queremos compartilhar um pouco disso com você. Então, por exemplo, se você ler Marcos 11, 23, quando nós falamos do poder da fé, e eu estou aqui com Marcos 11, 23, quando Jesus fala do poder da fé, quando ele chegou ali naquela figueira, a figueira secou, né? E os discípulos perguntaram, e ele fala assim: tende fé em Deus.
E ele diz assim: em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Então nós estamos vendo que se você tiver essa fé no coração, se você fala e se você crê, vai acontecer um milagre. Então nós estamos aqui para hoje orar com você, para Deus fazer um milagre na sua vida e na nossa aqui. Nós estamos aguardando esse milagre. Nós estamos aguardando um milagre de Deus. Então nós vamos orar depois e vamos profetizar. Eu quero marcar outro texto aqui de Lucas 1,37, que fala, o anjo Gabriel vai falar com a Maria. E Isabel estava grávida de 6 meses de João Batista, né? E ali o anjo Gabriel falando para Maria, e tem um texto de 1,37, Lucas 1,37, que ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível. Conhece a música? O meu Deus é o Deus do impossível. Existe, então, um Deus do impossível, porque para Ele todas as coisas podem. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, diz aqui, quando Jesus disse assim, Marta, quando Marta viu o irmão dela morto, e Jesus olhou para aquele, estava lá para que Lázaro ressuscitasse, e a Marta disse assim: não, ele já está cheirando mal, faz 4 dias. E Jesus diz assim: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E eu te pergunto, você quer ver a glória de Deus na tua vida? E nós vamos então falar um pouco daqueles milagres que Deus faz, para colocar fé no teu coração. Então vou começar com a Olímpia. Olímpia, você colocou um testemunho lindo ali, na rede de mulheres, falando daquilo que Deus fez com você. Então, faz um resuminho daquilo que Deus fez na tua vida, para o pessoal saber. Fiquei muito. Então, ali no. Fala que do seu interior. Naquela hora eu entendi que Deus estava me curando. Eu tomei posse daquilo. Olhou assim, olhou. Cara, né? Tem que segurar essas pedras. Osso. Mas eu já sabia que era um milagre. Aí, eles não falam assim. Aí ué, não tem nada aqui. Glória a Tudo. Deus. Eu nada pela. Ele olhou bem. Nossa, que fé, hein? Bota fé nisso. Em 20 anos de eu vi uma igual, errei feio.
toque, ele falou, 90. Posso estar muito enganado, mas não. Olha, que cheio. Olímpia, mas deixa eu te dizer, naquele momento que você estava ouvindo a música, você sentiu que Deus estava te curando? Sim, eu estava com muita dor. Aí naquela hora a dor desapareceu. Um rio já ali eu E você sentiu ali a cura e a hora que foi no médico foi comprovado. fui provar. Glória a Deus. Agora, que impactante para a gente que é isso, né? Que impactante é você saber que Deus arrancou as pedrinhas lá de dentro. Não é? Para Você minha pensar. família também foi muito. É. Glória a Deus. E você vê como que é importante o testemunhar para a família também, né? Para os amigos, para as pessoas. Por isso que nós estamos aqui. Nós queremos que você entenda que Deus é Deus de milagre. É um Deus do sobrenatural. E é isso que nós ouvimos na música. O Deus que está passando por daqui faz o cego enxergar, faz. Nós vimos tanto que a música é linda. Deus de milagre, Deus do sobrenatural. Então, nós estamos declarando. Vamos dizer um glória a Deus aí, né? Glória a Deus para esse Deus maravilhoso, né? Que fez isso. Muito bom. Você fez depois nas visitas que você fez. Ah, que bênção. Glória a Deus. Tudo jóia. Então, depois nós vamos contar mais ainda experiências. Aliás, vocês vão juntando essas experiências aí, porque nós temos que contar, sim. Nós temos que dar glória a Deus, sempre. Porque Deus é um Deus de milagre. É um Deus que faz. Amém? Glória a Deus pela vida da Olímpia. Agora vamos ouvir a Elisângela, né? Elisângela tem um testemunho também e vai contar. Então, meninas, apóstola, teve um momento da minha vida em que eu estava trabalhando lá no salão, né, de beleza onde eu trabalho, e entrou uma senhora. E naquela semana eu estava com muita dor assim, na região do útero, na barriga, assim, na região do útero. E ela entrou e tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo, e ela chegou e me perguntou, qual de vocês duas está com dores na região do útero? E aí eu olhei para ela assustada, né? E eu falei assim, como a senhora sabe disso, né? Mas você já era cristã ou não? Eu já era. Já? Uhum. Mas até então, até a gente viver, né? A gente fica impactada. E aí eu perguntei para ela como que ela sabia. Ela me disse, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Eu falei, amém. E ela perguntou se ela podia fazer uma oração por mim. E ela colocou a mão na região da minha barriga e fez uma oração. E me disse que Deus estava me curando de uma enfermidade. E naquela semana eu tinha médico marcado, já tinha marcado médico, né? Fiz vários exames e todos negativos, não deu nada. Mas mesmo assim eu ainda fiquei com aquela dúvida no meu coração. Será? Né? Olha só, né? A gente subestima, né, o poder de Deus. E aí passou-se um ano, mais ou menos. Eu passei por cura e libertação aqui dentro aqui na Yamira, da igreja. E no momento de oração, a pastora estava ali orando por mim e uma das intercessoras que estava com ela chegou perto de mim, colocou a mão assim no meu ventre, olhou bem nos meus olhos e falou assim, faz 1 ano que o Senhor te curou de um câncer. Aí eu me lembrei daquela mulher que foi lá no meu local de trabalho, né? E tinha colocado a mão, já me curando, e a dúvida que eu fiquei no meu coração, o Senhor me provou que Ele é Deus na minha vida. Porque eu fiquei com dúvidas na época, né? Eu não sabia se realmente será, né? Ficou aquela dúvida, aquele ponto de interrogação na minha mente. E Deus, né? A palavra de Deus fala que Ele não é um Deus de confusão. Quando Ele vem, Ele me mostrou que Ele me curou e depois Ele provou que Ele fez.
Eu fiquei assim maravilhada. E a partir daquele dia que ela orou por você, que você fez os exames, não deu nada, mas aí você ficou bem também, não ficou Eu não mais senti dor. mais nada. Não sentiu mais A nada. hora que ela saiu do salão, eu já não estava sentindo mais nada. Já não tinha dor, Não tinha já dor. não tinha Eu mais estava nada. com dor quando ela chegou. Mas ela colocou a mão, fez a oração, foi embora. Eu não senti mais nada. Uma serva de Deus que você nem sabe quem é. Às vezes ela fala É uma assim, pessoa daqui da igreja. então, ó, glória a Deus. Glória a Deus. Deus usa muitos, né? Glória Deus a usa muitas pessoas de várias formas. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos dar um glória a Deus, então? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você desse glória a Deus aí também, por esses testemunhos, por esses milagres, por esses sinais, porque isso daí é Deus na nossa vida. Nós não podemos, assim, esquecer. A Bíblia fala que nós não devemos esquecer dos benefícios do Senhor. Nós não podemos. Tudo tem que ficar no nosso coração e nós temos ainda que testemunhar para as pessoas serem curadas, receberem a bênção e receberem um milagre também, de fé. Então, abra a tua boca, fale. E se você tiver um testemunho, eu vou te dar agora uma dica importante. Se você tiver um testemunho, um milagre, um sobrenatural que Deus fez, procure no WhatsApp da igreja, se você mandar. Os meninos podem colocar aí o número, por favor, o WhatsApp da igreja, pessoal lá da técnica, coloque aí, você pode mandar o teu testemunho por escrito. Nós estamos fazendo algo assim tremendo, que eu já vou falar para vocês de antemão. Nós vamos escrever um livro, vamos editar um livro com esses milagres. E esse livro vai chamar o Deus de Milagres, Deus do Sobrenatural, Mulheres Âncoras, Mulheres Firmes na Rocha. Nós vamos fazer este livro, se Deus quiser e Deus quer, e vamos editar para que as pessoas, lendo, vão estimulando a sua fé, vão fortalecendo a sua fé e vão tendo coragem de também testemunhar e também de receber, porque as pessoas precisam receber os milagres. E Deus é o Deus galardoador, Ele dá a vontade. Você tem mais testemunho, Olímpia? Muitos mais, não tem? Você também não tem, Elisângela? Muitos mais. Muitos, você também não tem? Olha o tanto de testemunhos que nós temos, não é? Sim? Tem muitos para contar depois. Pegando esse gancho que falou, do livro, eu acho importante falar isso, porque eu fui curada também lendo um livro de testemunhos, inclusive do seu pai, Glória a Deus. pastor Ademar. Depois que a minha mãe faleceu, eu entrei, a gente passa por aquele luto, né? Aquela tristeza, aquela coisa horrível. E eu fui ler o livro do pastor, e ali, com aqueles testemunhos dele no livro, aquilo foi trazendo vida ao meu espírito. Eu fui me levantando e eu saí daquela tristeza. Então, a importância de colocar esses testemunhos e de fazer um livro, porque realmente funciona. Funcionou comigo. Eu saí de uma tristeza, uma situação, eu já cristã, tudo, entendendo da palavra, mas sentia aquela coisa ruim, não tinha vontade de fazer mais nada. Desânimo. E esse livro, Olímpia, Marcas no Coração, Sim. é um livro do meu pai. Isso. E eu quero dizer para vocês que a Olímpia está aqui muito especial, porque ela é nossa editora de texto, ela é uma profissional. E ela que está editando todos os livros, todos os testemunhos. Sim. E a Elisângela tem marcado o nome das pessoas, também você pode conversar com a Elisângela, mandar o teu testemunho para ela, porque é ela que está marcando os nomes das pessoas e elas estão digitando os testemunhos, ou recebem digitados já, muito importante, e isso daí tem sido assim tremendo na nossa vida. Meu pai escreveu Marcas no Coração e eu tenho uma promessa de eu fazer o segundo, Sim. Marcas no Coração. Eu estou orando para Deus. Amém? Amém. Glória a Apóstola, Deus. deixa eu só falar um ganchinho do que vocês estão falando a respeito. Vai ser escrito. Ele, as mulheres têm já está fazendo milagre. Eu estou passando os milagres para uma amiga que não é convertida.
E ontem ela me procurou e ela me disse que ela fica ansiosa para me mandar o próximo milagre. E ela já me perguntou assim, quando começa a igreja? Eu quero participar dessa igreja, fazer parte desses milagres. Glória a Deus, já é um evangelismo, tá vendo? Ô, gente, vamos glorificar Deus que o avivamento está aí, amém? Glória a Jesus. Todas as maneiras para a gente poder pregar o evangelho e falar. Então, isso foi o que Deus nos deu e nós estamos aqui muito felizes com isso. Nós temos testemunhos maravilhosos. E outro maravilhoso é o da Régia. A Régia tem outro maravilhoso. Régia, que Deus fez na tua vida, que foi tremendo, tremendo, e que você já testemunhou, mas vai falar aqui conosco. Amém. Toda honra e toda glória ao Senhor. Eu vim os nossos testemunhos. Eu tinha dores abdominais, vou resumir, né? E foi detectado, fiz uma cirurgia para ver o que tinha de tanta dor que nada achava. E foi detectado que eu era estéril através de endometriose severa, grau 4. Eu fui em vários médicos, não daqui de Barretos, de outra cidade, de um grande centro. Fui em médicos de fertilização, os melhores que tinham no Brasil. E o médico me falou que eu não poderia ter filhos, que isso não era para mim, a não ser que eu adotasse. E aquilo, assim, para uma mulher, a expectativa, como se tivesse aberto um buraco, né? Porque a gente foi criado para crescer e multiplicar. E aí eu pensei, eu falei, meu Deus, e agora o que vai ser, né? Eu até olhei para o João e falei, e agora o que vai ser? Aí ele falou, é isso que Deus precisa, porque quem faz é o Senhor. Amém. E homem de fé, homem foi de o marido. muita fé. E depois o João também foi fazer exames para a gente ver se tinha, vai tentando todas as possibilidades. Aí foi detectada esterilidade nele também. Quer dizer que os dois estéreis. Os dois estéreis. Aí nós ficamos mais na dependência do Senhor. Só que eu nunca duvidei das promessas. Porque eu me apeguei nas promessas que tem na Bíblia, na palavra, de mulheres estéreis e que tiveram filhos. E aí, reuniões, orações, fiz muito ato profético. Eu creio muito em ato profético. Eu creio que Deus move na nossa fé através de oração, jejum, ato profético, e foi no que eu me agarrei. Fiz vários atos proféticos todos os dias. E Deus entregou a palavra para nós através de profetas também. Uma palavra que eu até gostaria de deixar aqui. Para o João entregou Êxodo 24, 26. Na sua casa não haverá mulher estéril nem que aborte. E aumentarei os dias de tua vida. Ô, glória. Tem que ouvir meu testemunho para entender, porque é muita coisa. E para mim foi o Salmo 118, 17. Que diz, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E um belo dia, depois de tanto jejum, oração, eu fiz tratamento para endometriose, entrei na menopausa, então eu não menstruava. Eu vivia fazendo teste e falava, vai que dá, né? Vai que dá. E sempre dava negativo. É a fé, né? Eu faço o teste para ver se dá positivo. Um belo dia, o teste deu positivo. Aleluia, glória Então a Deus. Deus operou o milagre e fez da estéril mãe de filhos. Amém? Aí nasceu a Júlia. Júlia, linda, que está com quantos anos 9 anos. hoje? 9 anos já. E tem um detalhe, depois eu engravidei de novo e tive um aborto. E quando eu tive a Júlia, nós oramos por várias pessoas que não conseguiam engravidar e elas engravidavam. E aí o João falou assim, vamos fazer um ato profético diferente para essas pessoas. Na hora que a gente orar, a gente vai entregar a Júlia no colo e vai falar, seguro como se fosse o seu bebê. Então tem até irmãs na igreja. Ato profético. O ato profético de outras pessoas. Eu fiz assim, cada uma Deus dava uma estratégia. E foram engravidando. Quando eu abortei, eu pensei, e o milagre? Será que eu não carrego mais ele? Aí Deus renovou a minha esperança, me mostrou uma música que falava que os sonhos dele, que os meus sonhos eram dele. E eu fui tomando posse. E veio uma mulher uma vez no hospital, que eu não conhecia, e falou, irmã, Deus mandou te falar
que a filha que ele te deu foi para te trazer alegria, mas o filho da promessa virá e será um varão. Ô, Glória! E eu tomei Aí posse. chegou o Luquinha. Aí chegou o Luquinha, cantor. Então, assim, eu tomei posse do meu milagre. Amém. Amém? Que coisa linda. E você não trouxe a fotografia da família aí depois? Eu trouxe, eu deixei lá com os meninos, então a fotografia bom. da família. Depois vocês colocam a fotografia da Júlia e do Luquinha. Já está na tela? Glória a Deus. Depois eles vão colocar, então, para vocês verem a bênção. Que crianças lindas, a Júlia e o Lucas. Promessa de Deus, e acabou a esterilidade, uma mulher que ainda ora pelas pessoas, ela e o esposo, e as pessoas ainda também recebem o milagre de ter um filho. É uma bênção de Deus. Gente, vocês não Pastor, acham que Deus é bom demais? E uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, eu trabalho em hospital, a gente tem que exercitar muita fé, o amor e levar isso para as pessoas. E eu sou muito musical, então eu escuto muito louvor e eu me apeguei quando eu cheguei no carro no dia que o médico falou que eu não teria filhos, tocou uma música que falava: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Então realmente a gente tem que se encorajar no que o Senhor tem para a nossa vida e tomar posse das promessas e não do fracasso que o inimigo tenta colocar na nossa vida. É aquilo que a gente diz. Você tem que andar pelo que você crê e não pelo que você vê. Aí entra a fé. Lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que a gente espera. É a convicção dos fatos que a gente não vê. Então você tem convicção, vamos imaginar, você tem convicção que você vai ser mãe, você foi mãe. Entendeu? Você então anda assim, ó, as pedrinhas da vesícula não tem jeito de sair, mas ela vai sair. Ela saiu, né? O câncer não tinha jeito de sarar sozinho, mas sarou, não é? Então, Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que a gente crê, a convicção do fato que a gente nem viu. Pela promessa, muitas e muitas pessoas viveram e vivem até hoje. Você lembrar de Abraão, vocês lembram? Né? O filho da promessa, quando dá Isaac, às vezes demora, né? Como No tempo Abraão, dele, né? No tempo que Deus quer para a nossa vida. no tempo, Abraão demorou um tempo, mas teve a promessa. Tem gente que às vezes demora um pouco e aí fica falando: Deus não lembrou de mim. Não, agarre na tua promessa. Se Deus fez uma promessa para você, agarre nessa promessa. Fique firme, porque Deus vai cumprir. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Deus. Creio. Amém. Nós estamos aqui com os nossos celulares. Tem um pessoal aqui no Face, outro pessoal no YouTube. Se você está por aí, tem alguém aí que está por aí da nossa turma? Olímpia, pode falar alguns nomes? Edson Leles, dos irmãos. Vai falando os nomes deles. Estão aí o Edson, JBS, passagem, é o Braz, né? Marlene Mendonça, a Marlene. Cleusa Calvo. Deus abençoe vocês, Olha, Cleusa. André Parente. André Parente, meu Deus, Gracinha. lá na Itália ou em A Portugal? Genilza. Em Portugal. André Parente está em Gracinha. Portugal. Ai, que bênção. Um abraço, André Parente. O pastor André. Pastor André, que ajuda a gente muito aqui. Maria Góes. Maria. E Amir de Rio Preto. Ai, Amir de Rio Beijo. Preto, pessoal nosso. Glória a Deus. Aí, A isso é Cideia, a pastora Cideia. Pastora Cideia em Olímpia. Ô, pastora Cideia, Deus abençoe. Vaci Cruvinel. Vaci, pastor Vaci de Colina. Glória. Vaci. A Adriana e o Fábio. Ricardo Adriane, Barcelos, Fábio. quem será? Odri. O Ricardo Barcelos. Barcelos. Quem será, Ricardo O Barcelos? apóstolo. O apóstolo Mauri está aqui, ó, lindas. Ana Paula Betelli. O apóstolo Mauri está falando? Tá. Que bom. Ele A já orou, o apóstolo Rosimeire. veio, orou. Aline Juliana. Rolfit. A Juliana. Juliana. Apóstola, falaram que eu não ouviram o meu testemunho. Não tinha ouviram? áudio. Estava sem o Não áudio. teve áudio, equipe? Olha lá. Então ela vai ter que falar de E novo. agora? Agora nós vamos atrasar mais ainda a nossa live, porque ela vai ter que falar de novo.
Uai, nunca vi isso. Desde o início, o microfone de Olímpia está desligado, Rosimeire disse. Pergunta aí pro pessoal se em algum lugar ouviram a Olímpia aí. Às vezes foi depois o às pastor vezes foi só André. da Rose. Pastor André, perdeu total a fala da Olímpia. Perdeu? Atenção, gente. Olímpia vai falar de novo. Olímpia, resume agora e fala de novo. Em nome de Jesus, o pessoal vai ouvir agora. Amém. Eu dei o testemunho que eu fui curada de pedras na vesícula. Eu estava sentindo dores no abdômen, fui ao médico e ele disse assim que 99% era pedra na vesícula e que eu tinha que passar por cirurgia. Passou para eu fazer o exame de ultrassom, eu fui fazer, mas antes eu fui orar. E orando, Deus me deu ali um louvor falando águas purificadoras diante do trono. E eu entendi que Deus estava me curando, porque Ele deu aquela palavra em João 7,38, que se crerem em mim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu tomei posse, fui fazer o ultrassom e não deu nada. E o médico ficou, o quê? De boca aberta. Ele falou, nossa, com 20 anos de medicina isso nunca aconteceu. Que fé! Eu falei, eu fui curada pela fé. Ele falou, nossa, que fé, hein? Que fé! Então foi esse o meu testemunho. E se o médico ficou de boca aberta, você tinha que falar para ele, fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora, queridos, eu queria falar com vocês, deixa eu ver a hora aqui, não o apóstolo vai ver. Eu queria falar com vocês também, que antes da gente orar por vocês, por cura, eu queria também contar um testemunho meu de cura que Deus fez sobrenatural na minha vida. Eu fui professora durante quase 30 anos de adolescentes da rede estadual. E eu tinha uma alergia de giz. E eu, enquanto escrevia, aquele giz às vezes me deixava totalmente afônica. E eu ficava sem falar. E eu tinha que tirar licença, tanto é que eu precisei pagar 3 anos depois para o governo das licenças que eu tirei, porque eu ficava afônica, não conseguia falar. Uma vez eu fui para São Paulo, num grande seminário com um pastor internacional, muito, muito abençoado, cheio da unção, e ali o pastor foi orar por todos nós. E tinha umas 3.000 pessoas, e aquele auditório cheio. E o pastor liberou uma unção primeiro. Quando ele liberou uma unção, as pessoas começaram a cair na unção. E nós assustamos, porque era a primeira vez que eu tinha visto gente caindo assim, e quase o auditório inteiro. E depois esse pastor orou para as pessoas ganharem e receberem dentes de ouro. Naquela época, nós estávamos iniciando a nossa igreja. E eu olhava na boca dos meus filhos, do Mauri, a minha, e nós não recebemos dente de ouro. Mas Deus falou comigo, falou assim, vocês não vão receber aqui, vocês vão receber lá na igreja de vocês. E quando nós viemos para cá, e nós tínhamos uma igreja no quiosque, e ali as pessoas começaram a receber. Umas 15 pessoas receberam aqui dentes de ouro. E a unção foi que nós recebemos lá. Então, Deus faz de uma forma dele, do jeito que Ele quer. Do jeito que a gente não entende, né? Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Mas a minha cura foi o seguinte. Quando Ele liberou a unção, aqui no meu pescoço, aqui na minha garganta, começou a esquentar muito, muito, muito. E eu falei, gente, mas o que é isso? E na hora, ele falou lá da frente, ele disse assim, tem pessoas que estão com o pescoço quente, está esquentando, é porque Deus está curando alguma área da tua vida aqui. E eu nunca mais fiquei rouca. Nunca mais. Eu perdi a voz, falo até hoje. Glória a Deus. Nunca mais. E eu fiquei rouca a vida inteira. Eu falava, vou tirar um pouquinho dela. Eu ficava, não falava nada, não saía. E depois, gente,
glória a Deus que Deus deu assim, sabe, a palavra, porque como pregadora, como uma pastora, eu precisava, né, e professora que eu sempre fui, então eu precisava muito da minha gargantinha boa para falar. Então esse foi um milagre, um dos milagres que Deus fez, como disse Olímpia, muitos outros milagres também Deus fez. Tem mais Apóstolo, alguma coisa aí O escrita? apóstolo está pedindo para falar que ele foi curado. Quem? O apóstolo. Está Ah, bebendo a água, tá. para você falar. Então o apóstolo deu uma dica aqui que eu quero dizer para vocês. Tem um texto aqui que eu separei. Em 2 Reis, no capítulo 5, fala de Naamã. Quando Naamã, que era um comandante da Síria, veio para Israel e encontrou o profeta, ele era leproso, o comandante da Síria. E aí o profeta falou para ele, vai lá no Rio Jordão e toma 7 banhos. Ele não queria ir, mas depois os discípulos dele ali falaram com ele e ele foi. Agora você imagina ele tomar um banho, 2 banhos, 3, não aconteceu nada. 4, 5, 6, nada. No 7º, ele ficou limpinho, saiu toda a lepra. Aquilo lá foi um ato profético que o profeta Eliseu falou para ele. Qualquer pessoa que chegasse ali no rio, aquela água, não era que aquela água ia lavar todo mundo que era leproso. E muita gente leprosa deve ter entrado ali e não foi curada. Mas o ato profético do profeta terem falado isso, uma direção de Deus, o milagre aconteceu. Então existem atos proféticos. A Régia falou que fez muitos atos proféticos. Um deles foi colocar a filha dela na mão de uma mulher, de uma pessoa, para a pessoa engravidar. Não foi isso? Foi. Um dos atos. Um dos atos. Isso. Agora, se você pensar, um ato profético, está aqui, ó, eu até escrevi, em Marcos 8, 23, né? Chega um cego, segurado pela mão, e vai até Jesus. Agora, Jesus chega, pega, agora vou ter que tirar a saliva e passa no olho do cego. O que é isso? Um ato profético. Ele vai falar que a saliva de Jesus ele passou em todos os cegos? Não, mas aquele lá aconteceu um milagre. Então, o que o apóstolo está pedindo aí, que nós estamos agora na rede, né? Que ele está falando para contar. O que aconteceu? Teve um dia que a Olímpia, nossa amada Olímpia, ela pregou aqui num dia de culto online. E ela falou da fé, que é importante ter fé, que é importante você confiar. E ela fez um ato profético, ela pegou um copo e falou assim, olha, eu vou orar sobre esse copo e você vai tomar a água com fé. E aquilo que você precisar, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então foi um ato profético que ela fez e pediu. Bom, a hora que ela mandou buscar o copo, eu já fui lá, peguei um copo para mim, um copo para o Mauri, e estamos lá assistindo, lá na sala de TV. E ela orou, profetizou ali, e nós tomamos o copo. Agora, o que aconteceu com o apóstolo? O apóstolo fazia quase um ano que estava com uma dor na perna, porque não era a perna que ele operou, a outra perna dele. Ele estava com uma dor que descia para a perna e uma dor terrível. E ele não conseguia andar 20 metros. Ele não conseguia andar. Ele andava e parava. Aqui ele pregava rápido. Teve um dia que ele pregou sentado, precisou pregar sentado de tanta dor. E naquele ato, depois de fé, a dor sumiu. A dor desapareceu e ele foi curado. Só que agora ele anda muito, ele anda 2 quilômetros, 3 quilômetros. Agora ele anda 2 quilômetros, 3 quilômetros, faz a trilha lá no sítio. Agora foi. Deus fez o milagre. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus por isso.
Então, nós também vamos orar por você. Por quê? A fé é a certeza das coisas que a gente acredita que vai acontecer. Então, agora, se você tem alguma doença, se você tem alguma pessoa que você quer orar por ela, se você precisa de um milagre de Deus, vai lá buscar o teu copo d'água. Olha, nós vamos orar no momento. E nesse momento nós vamos fazer um ato profético de fé para você receber o teu milagre aí em casa. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Nós aqui não sabemos. Mas Deus conhece a tua vida. E Deus sabe o milagre que você precisa. Então, se você puder, vai lá, pega o teu copinho e nós vamos começar a orar aqui e a profetizar sobre este milagre de Deus. Deus quer fazer um milagre na tua vida hoje. E esse milagre, em nome de Jesus, vai ser concretizado. Nós temos certeza que Deus vai visitar a sua vida, que Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai visitar a sua casa. Então, nós vamos começar a orar, tá? Vamos começar a orar. Eu queria nós vamos orar. A Olímpia vai fazer uma oração, abençoando as pessoas. A Elisângela vai fazer uma oração, curta nós vamos fazer, e depois nós vamos orar e vamos beber. Nós aqui bebemos e vocês também. Amém? Então, vamos começar? Você pode unir a sua fé com a nossa? Vamos começar a orar e profetizar agora a palavra de Deus e derramar sobre esta água, a água que está aí, e o milagre do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesta noite, porque cremos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Estamos aqui, Senhor, numa atitude de fé, colocando e apresentando esses copos de água, meu Deus, e de todos os lares que estão nos assistindo nesta noite. Amém. Pedindo que o Senhor derrame sobre esta água a tua unção, a unção de cura, amém, Senhor. Ó Deus, que venha derramar virtude sobre esta água, o teu poder, para que aquele que beber com fé seja curado, Deus, de todas as suas enfermidades, na alma, no corpo, em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor Jesus, porque é o Senhor quem faz todas as coisas por nós, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos já pelos milagres que nesta noite acontecerão e pelos testemunhos que teremos, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que fé sem obras é morta, e aqui nós estamos fazendo a obra, Senhor, colocando e apresentando diante do Senhor essas vidas que vão beber essas águas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Elisângela. Pai amado e querido Deus, Senhor, neste momento nós colocamos, Pai, cada pessoa que está juntamente conosco fazendo esse ato profético. E que a glória do Senhor venha sobre cada família, cada vida neste momento, Senhor. Que os milagres do Senhor venham sobre cada lar nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar esta água e que esta água possa sarar o corpo, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, tirando toda doença. Que essa água possa, Senhor, trazer pureza aos corações. Oh, Pai, em nome de Jesus, que este ato profético, Deus, nesta noite, seja para quebrar barreiras e abrir caminhos para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós cremos que o Teu Santo Espírito está aqui conosco nesta noite, Senhor. E o Senhor vai fazer grandes milagres, Pai. E que esses milagres possam exaltar e glorificar o Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da Régia orar, eu quero colocar aqui algo que Deus colocou no meu coração. Às vezes você está aí, junto com alguém, ouvindo, mas não recebeu Jesus no coração ainda. E o Senhor quer fazer um milagre na tua vida, mas o maior milagre é a salvação. Amém. O maior milagre que nós temos é a salvação. Amém. Então, se tiver uma pessoa que precisa desse milagre, da salvação, agora nós vamos pedir para o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo em nome de Jesus. E eu quero te convidar a ter um único Senhor, o Salvador na sua vida.
para que você tenha uma vida eterna com Deus, para que você não pereça, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos dar oportunidade para você agora, porque depois você vai beber água e você vai ser curado em nome de Jesus, mas a salvação é o maior milagre. Então você que nunca fez essa oração, agora, em nome de Jesus, você crê no coração que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. A Bíblia diz, se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. Então, repita comigo, onde você estiver. Se você estiver numa sala com pessoas, não tem problema, repita comigo, fala, Senhor Deus, eu creio que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, está vivo. Eu entrego a minha vida, corpo, alma e espírito, ao único Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio, confesso que sou do reino da luz, não quero mais nada com as trevas, renuncio o poder das trevas em nome de Jesus e declaro que eu estou nas mãos de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você estiver aí com alguém que fez essa oração, está perto, bate palma para essa pessoa. Vocês podem bater, porque tem um monte de gente lá. Olha lá. Glória a Deus. Essas palmas para você que é filho de Deus, que recebeu o Senhor. Amém? Vamos continuar que tem benção agora. E Deus está fazendo, gente. Amém. Olha os testemunhos, nós queremos ver os testemunhos depois, viu? Régia, vamos Amém. abençoar. Glória a Deus. Senhor, que como essa água, Pai, águas purificadoras, que elas venham a entrar nesses lares, Deus, purificando todo o pecado, Pai, sarando as feridas, sarando as famílias, restaurando lares, restaurando os casamentos, restaurando a comunhão de pais e filhos, de famílias, Deus. Venha curar a alma, o físico de cada pessoa que está assistindo, Pai. Cura o câncer, Pai. Cura a depressão, Senhor. Cura doenças, Pai, que às vezes está lá no íntimo, ligados à alma. Que o Senhor venha como uma sonda, Pai, passar pelas pessoas, curando, trazendo a cura nesses lares de quem está ouvindo. Entre nos hospitais, ó Pai. Entre no nosso país, Pai. Curando contra esse vírus terrível que nós acreditamos ser mais espiritual, Deus. Que o Teu reino venha sobre esta terra como um rio de água viva, Deus. Venha curar as pessoas que estão ouvindo, as famílias, o nosso país, Pai. Que ao beber estas águas, as pessoas possam ser curadas, libertas, salvas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Agora, queridos, vocês sabem que a gente precisa amarrar o valente, né? Então nós vamos repreender em nome de Jesus toda enfermidade na tua vida, em nome de Jesus. Anular e cancelar, mandar embora todo mal em nome de Jesus. Repreender em nome de Jesus toda depressão, todo medo, todo mau relacionamento em nome de Jesus, toda frieza em nome de Jesus, toda insônia, toda falta de perdão, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo tipo de enfermidade no corpo, na mente, nas emoções, em nome de Jesus. E nós declaramos agora a libertação da vida de cada um, em nome de Jesus, para que receba o milagre do Senhor. Deus, nós abençoamos. Agora nós vamos pegar, se você já pegou a sua água, nós vamos pegar agora. E nós vamos declarar e abençoar agora. Você pode pegar o teu copo e você pode agora repetir a oração comigo. Fala, Senhor Deus, Senhor Deus, eu creio na tua palavra, tua palavra, que o Senhor usa muitas que o maneiras Senhor usa muitas maneiras para
aumentar a nossa fé. para aumentar a nossa fé. Eu creio Eu creio que eu estou curado, que eu estou curado, que o Senhor pode que o Senhor pode todas as coisas. todas as coisas. Não há impossível para o Senhor. Não há impossível para o Senhor. As tuas promessas As tuas promessas são cumpridas. são cumpridas. Portanto, com fé, Portanto, com fé, eu vou tomar essa água eu vou tomar essa água e pedir ao Senhor e pedir ao Senhor que me liberte que me liberte de todo mal, de todo mal, tudo aquilo que é ruim na minha vida, tudo aquilo que é ruim em minha vida, doenças, preocupações, preocupações, problemas mentais, problemas mentais, emocionais, emocionais, conjugais, familiares familiares e até financeiros, e Senhor. até financeiros. Em nome de Jesus, Em nome de que o Jesus, Senhor traga que o Senhor traga luz, luz, revelação, revelação, a bênção a bênção sobre todos nós. sobre todos nós. Nós recebemos Nós recebemos com alegria com alegria aquilo que o Senhor nos entrega, aquilo que o Senhor nos porque entrega, o Senhor é bom. porque o Senhor é A bom. tua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor nos ama tanto, O Senhor nos ama tanto. que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. O Senhor quer o melhor para nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te amamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos beber agora? Amém. Beba aí agora, queridos. Bebi tudo, olha que delícia. Glória a Deus, pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar a agradecer agora pelas bênçãos já? Fala, Senhor, muito obrigado. Vamos falando agora, ó, obrigado, Senhor, obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Deus. Obrigado pelas pelas milagres. maravilhas, pelos Obrigado por milagres. essas vidas. Obrigado, Obrigado por essas pelas pessoas. vidas que foram Obrigado por curadas. essas famílias. Obrigada, Obrigada Senhor, por estarmos pela aqui. libertação do Obrigada, teu povo. Jesus, pela tua misericórdia. Santo, santo é o teu Oh, nome. Senhor, Louvado nós te seja o nome do louvamos, Senhor. nós te Obrigada, exaltamos, Senhor, louvamos ao porque o Senhor. Senhor fez grandes Obrigada, coisas nessa Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, façam isso. Se você viu o que Deus fez na tua vida, compartilhe. Fale conosco. Tem o pessoal aí que tomou certinho, vocês viram aí nas redes? Dá uma olhadinha aí. Se tem alguém aí que tomou, que declarou que já tomou e que a dor sumiu, sentiu. Vai? Tá. Vê aí se você recebeu, se você pela fé entendeu, e Deus vai mostrar para você. Deus age no momento, na hora, age às vezes um pouco mais, mas Ele age. Você recebeu, então é só glorificar a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. No final de tudo, nós vamos colocar um vídeo das crianças da Regiane e do João, para você poder ver essa família linda que o Senhor fez o milagre. Mas nós vamos encerrar orando. Então, as palavras finais agora, de a oração final da Olímpia, da Elisângela, da Regiane e a minha, e nós vamos abençoar vocês e declarar a bênção sobre a vida de vocês, e vamos encerrar daqui a pouco esta mesa 3D. Amém. Eu creio que Deus fez grandes coisas nessa noite. É pela fé, e nós cremos, e eu vou orar em nome de Jesus para que o Senhor continue fazendo. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, porque sabemos que o Senhor fez grandes coisas nessa noite. Obrigado pela vida de cada um que recebeu o milagre. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso de estarmos aqui em comunhão com as irmãs, Pai, e com os irmãos em casa. Louvado seja o nome do Senhor, que deu essa estratégia, todo esse roteiro para a apóstola, Senhor, porque nós cremos que tudo vem do Senhor.
tudo é para o Senhor. E nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Eu também creio, Pai, que dessa noite grandes coisas nós vamos colher, de milagres, de curas e maravilhas. Que nessa noite o Senhor receba cada oração, esse ato profético, e que as bênçãos do Senhor, Pai, possa vir sobre os irmãos e sobre todos aqueles que estão assistindo, Senhor, e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Porque eu creio, Pai, que os milagres serão manifestados na vida e na casa de cada um, e a glória do Senhor será exaltada. Amém. Deus, te glorifico nesta noite, Pai, pelas maravilhas que o Senhor fez. Eu creio, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por mais que o Senhor fará. Que o Senhor abençoe cada família que está assistindo, que haja muitos milagres, milagres de conversão, milagres de cura, Pai, que possam glorificar o Teu santo nome, porque tudo é para Ti e por Ti, Deus. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, para que o Senhor possa aumentar a fé de cada um, que o Senhor possa trazer à existência os sonhos, Pai, os sonhos que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço pela essa oportunidade de glorificar e testemunhar e aumentar a fé das pessoas. Encontre cada um, Pai, no seu lar e abençoe, Deus. Em nome de Jesus, que possamos ter muitos frutos, Pai. Frutos de conversão, de milagres e de curas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, glória a Deus por isso. Você está recebendo oração de toda forma. E eu quero dizer uma coisa. Milagre, nós vamos testemunhar sim. E se você quiser participar desse livro, você manda o seu testemunho. Você fala com a Elisângela, fala com a secretaria da igreja e manda o seu, e aí vai sair o teu nome no livro, com o milagre que Deus fez na tua vida. Pode ser esse de hoje, como pode ter sido um outro. Agora quero te dizer, Deus colocou no nosso coração que isso é para aumentar a nossa fé e preparar a igreja para grandes coisas. E agora nós vamos começar a ensinar como evangelizar a tua família. Então fique atento que nós vamos lançar um rumo ao avivamento. É uma maneira de a gente ganhar a família e os amigos que ainda não conhecem esse grande Deus. Então, Olímpia, Elisângela, Regiane, rumo ao avivamento. Nós vamos lançar isso, aguarde. Gostei. Aguarde, porque é algo grande que nós vamos fazer para ganhar as vidas. E Deus já está movendo as águas. Amém. Vocês creem nisso? Amém. Um grande avivamento? Eu creio, amém. 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 creio, amém. Vai ser um grande avivamento, então. Amém. Vamos encerrar, então. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esta noite. O Senhor preparou tudo, Deus. Obrigada, Senhor, pelos milagres que aconteceram. Obrigada pela tua palavra, que é tão rica, tão real, tão verdadeira. Oh, Pai, obrigado por as irmãs que estão aqui, as queridas filhas, Deus, que estão aqui ajudando as pessoas a terem fé, colocando os testemunhos delas, para que as pessoas possam acreditar e possam ter fé. Pai, por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos Olímpia, Elisângela, Regiane, todos os seus familiares, em nome de Jesus. E peço que o Senhor abençoe cada um agora, que está ouvindo, assistindo, que está participando, que o Senhor dê sonhos proféticos, em nome de Jesus, que o Senhor se revele, em nome de Jesus, e que o Senhor traga um ânimo novo, para que todas essas pessoas possam começar a pregar o Teu Evangelho para essa última onda de avivamento que nós sabemos que terá, antes da volta de Cristo, antes do arrebatamento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, prepare o Teu povo, a Tua igreja, nos prepare, Deus, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, e nós já Te louvamos, glorificamos e exaltamos, em nome de Jesus.
Eu te abençoo, nós abençoamos esse povo, põe as mãozinhas, nós abençoamos vocês, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Recebam a bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Agora assistam o vídeo da Régia e nós encerramos assim. Até a próxima reunião aqui. Amém. Obrigado, queridos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que Oi, gente. Hoje é dia 15 de abril de 2011. Nós estamos nos preparando para receber a Júlia. estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus do impossível. Faz prevalecer. O Deus Somente tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia. Deus do impossível. Somente tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de ti. Que não desiste de um filho seu. O Deus do impossível.